O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, estamos aqui em Lucas, capítulo 12, ele continua com o embate com os fariseus. Vocês lembram, já desde quarta-feira, ontem, nós optamos por tomar a liturgia própria do dia de Santa Teresa d'Ávila, mas havia a possibilidade de seguir com essa leitura em que o embate continuava. E hoje, novamente, Jesus vai e diz: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então vocês podem imaginar que os ânimos começaram a ficar acirrados. Os fariseus, eles detinham poder na sociedade, e os apóstolos começaram a temer pela própria vida. Isto é, nós vamos acabar morrendo. Jesus está entrando em choque com os fariseus, vai sobrar para nós, sem sombra de dúvidas. E aí então, Jesus, que lê os corações, Jesus que conhece tudo aquilo que nós pensamos, nada passa pela nossa mente, pelo nosso coração, que não esteja à luz de Deus. Deus vê tudo. Pois bem, Jesus então, vendo o medo, o temor no coração dos apóstolos, Jesus diz: pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Meus irmãos, nosso Senhor aqui, Ele começa então a nos ensinar o temor, o verdadeiro temor, o que nós devemos temer. Por quê? Porque nós tememos muitas coisas, e tememos muitas vezes coisas temíveis, mas não as coisas principais, não aquelas que verdadeiramente deveríamos temer. E o temor de Deus é um dom do Espírito Santo. Se é um dom do Espírito Santo, é um dos 7 dons, um dos 7 clássicos dons do Espírito Santo. Se é um dom do Espírito Santo, não é uma realidade em que nós alcançamos pelas nossas próprias forças, mas é uma realidade que nós recebemos, é uma realidade que nós podemos e devemos suplicar, pedir a Deus a graça de temer com sabedoria, de temer movido pela sabedoria, de temer movido pela fé, de temer as coisas certas,
A Sagrada Escritura, em várias passagens, me vem à mente apenas duas do mesmo livro, do livro dos Provérbios, mas vocês vão encontrar nos Salmos e em outras passagens da Sagrada Escritura. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7 e Provérbios capítulo 9, versículo 10. Talvez seja 10º, versículo 9, mas eu acho que é 9, versículo 10. Pois bem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pois bem, Jesus então, vendo que eles estavam ali com medo, temendo a morte do corpo, Jesus diz: vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Aqui, meus irmãos, Jesus então nos ensina o temor de Deus. Isto é, este que é um dom do Espírito Santo, este santo temor que nos faz dizer: não, eu prefiro perder qualquer coisa, perder qualquer pessoa, desagradar, não quero desagradar ninguém, mas se necessário for, prefiro desagradar a qualquer pessoa, a qualquer autoridade, mas não quero desagradar a Deus. E Jesus continua, e aí parece que ele entra numa certa contradição, que primeiramente ele diz: temei a Deus, que pode lançar-vos no inferno. E aí ele diz: não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Como assim? Não falou que eu deveria ter medo de Deus? Temer a Deus? Não tenhas medo, Ele cuida de vós. Vós valeis mais do que muitos pardais. Aí aqui, meus santos, nós entramos no equilíbrio cristão. O cristão, ele não tem só o temor de Deus, ele também tem aquela confiança filial, aquela confiança piedosa, de quem se sabe filho de Deus, amado por Deus, cuidado por Deus, de quem sabe que até os cabelos da cabeça estão contados, de que eu valho muito mais do que muitos pardais. Então percebe que não é um medo de terror no sentido humano, mas é um medo de perder aquele que vale a pena, a minha verdadeira riqueza. Aquele medo que é motivado de que eu tenho medo de magoar a Deus, porque Ele não merece ser magoado, Ele não merece ser entristecido. E eu também tenho medo de perder tudo isso, porque eu sei que o que me resta então, o que me restará então, será o inferno. E aqui, meus santos, é caridade, pelo amor de Deus, é caridade ensinar a respeito do inferno. É caridade dizer aos nossos filhos, pequenininhos já, ensinar os nossos filhos que eles devem temer perder o céu, que eles devem temer ir morar com o diabo para sempre, onde há choro e ranger de dentes. Nossa, padre, aí lá vem novamente a sensibilidade moderna a respeito da qual eu falei rapidamente ontem. Uma sensibilidade melindrosa, que tudo a gente fica arrepiado. Nossa, padre, mas como assim? Isso não é, essa linguagem não é do Antigo Testamento. Como do Antigo Testamento, se é Jesus que está falando? Como do Antigo Testamento, que se você pegar no Novo Testamento, quantas vezes Jesus falou a respeito do céu, e quantas vezes Jesus falou a respeito do inferno, ele falou mais do temer o inferno, do perigo do inferno, do que do céu. Como assim? Quer dizer, é profundamente evangélico. Como assim? Isso daí vai aterrorizar, se quando Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos, ela mostrou-lhes o inferno. Lembra que ontem também nós falávamos a respeito de Santa Teresa d'Ávila,
que pequenininha com seu irmão Rodrigo, menor ainda do que ela, ficavam pensando: o céu é para sempre, o inferno também é para sempre. E esta realidade de que, não, se é para sempre eu quero o céu, fez com que aquela menininha começasse a deixar brotar no seu coração o desejo até do martírio. Isto é, eu quero ser degolada pelos mouros. Enquanto os apóstolos estavam com medo de morrer nas mãos dos fariseus, aquela menina queria morrer pelos mouros. E depois, quando ela viu que ela era muito apegada às coisas passageiras, ela disse o quê? Eu vou entrar no convento, porque é mais fácil entrar no céu entrando no convento, porque se eu ficar fora, eu vou para o inferno. E eu dizia que não deve ser a única motivação, e não foi, que depois nós veremos com quanto amor ela amou a Deus, e pelo amor de Deus ela foi movida, mas é caridade, ensinar os nossos filhos, com jeito, sim, mas com clareza, o que significa o inferno, perder Deus. Então, meu filho, peça a Deus a graça do santo temor, e a graça, sim, de confiar filialmente, piedosamente, de que Deus quer salvar você mais do que você quer ser salvo, de que Deus quer você no céu mais do que você, o beneficiado, quer ir para o céu. Então isso não vai gerar uma loucura, uma ansiedade desequilibrada, mas um santo desejo de alcançar as realidades eternas. Mas o que é que o mundo de hoje teme? E o que é que nós ensinamos aos nossos filhos? Temer o quê? Perder a saúde. Agora na pandemia ensinaram os filhos, as crianças, a gente vê crianças mesmo com máscaras na rua. Quer dizer, os pais, quando querem ensinar, eles ensinam, mas eles precisam crer, eles precisam acreditar no valor daquilo que eles estão ensinando. Se ele também não tem o santo temor, se ele não tem este temor de perder Deus, se ele colocou na cabeça a mentira satânica, Deus é bonzinho, não vai mandar ninguém para o inferno, isso é uma mentira satânica. Isto é uma ilusão perniciosa, porque a Sagrada Escritura não nos ensina isso. A Sagrada Escritura não nos ensina isso, muito pelo contrário. Quando Nossa Senhora apareceu, isso é Sagrada Escritura, comum para todos nós. Agora vamos para algo de devoção. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela mostrou que as almas caíam no inferno como os flocos de neve caíam no chão. Então que história é essa? De onde você tirou isso? Não está fundamentado na palavra de Deus, e nem no ensinamento dos santos, e nem no ensinamento da tradição da igreja. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos. E se você, meu santinho, minha santinha, pai e mãe, percebe que isso não está ainda no seu coração, peça a Deus a fé. Meu Deus, aumenta a minha fé. Meu Deus, me dá fé verdadeira. Eu quero crer, porque aí você vai ensinar os seus filhos com a autoridade de quem acredita no que está ensinando. Mas voltemos aqui. Então, os homens atuais temem o quê? Perder a saúde, perder o dinheiro, perder a boa fama, temem envelhecer, temem o desemprego, temem a morte. Tudo bem, todas coisas lícitas, temíveis, mas não temem primeiramente o que deve ser temido. Eu vos digo, vou mostrar-vos a quem deveis temer. Os apóstolos ali com medo de morrer. Era justo o medo deles? Era, que Jesus depois será morto, e eles também. Então o medo deles era justificável, mas Jesus diz o quê? Mas eu vou mostrar-vos o que deveis temer primeiro. Temei aquele que pode tirar a vida e depois lançar no inferno.
Então precisamos pedir a Deus, mas repito, pedir a Deus essas duas realidades: o temor e a confiança filial, a confiança piedosa de quem sabe que Deus não quer me mandar para o inferno, de que se para o inferno eu for, eu irei por culpa própria, não porque Deus me mandou para lá, mas porque eu virei as costas para todas as graças que Ele me concedeu. Se para o inferno eu for, eu irei não por falta de amor de Deus, mas por ter desperdiçado este amor. Então essas duas realidades, temor de Deus e confiança filial e piedosa, tem que estar juntas, e não é à toa. Sim, porque se você pegar na Sagrada Escritura em hebraico, para o temor de Deus e para a confiança filial e piedosa, nós temos uma única palavra. É tanto que os 7 dons do Espírito Santo, lá em Isaías, são 6. Se vocês pegarem lá, Isaías capítulo 11, versículo 2, vocês vão encontrar. Vou ler desde o primeiro. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele, sobre o Messias, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de ciência e temor do Senhor. 6. E cadê o 7º? Porque no temor do Senhor estão as duas realidades. Se vocês pegarem a Bíblia de Jerusalém, vocês vão pegar lá na notinha, vai ter uma, na minha tradução é a nota D, vai ter lá a notinha que vai explicar. O Espírito profético confere ao Messias as virtudes eminentes de seus grandes antepassados, sabedoria e inteligência de Salomão, prudência e bravura de Davi, conhecimento e temor do Senhor dos patriarcas e dos profetas Moisés, Jacó e Abraão. A enumeração desses dons pela Bíblia dos 70 e pela Vulgata, que acrescenta a piedade por desdobramento do temor do Senhor, isto é, do temor do Senhor. A Bíblia dos 70 e a Bíblia Vulgata acrescentou piedade, porque enquanto na língua hebraica uma única palavra diz as duas coisas, na nossa língua não. Então nós dizemos temor do Senhor e a piedade, esta confiança filial e piedosa. Peçamos, meus santos, neste dia, nesta sexta-feira em que nós recordamos o amor de Deus, que Ele infunda nos nossos corações um santo temor, um santo medo de perdê-lo, que Ele infunda nos nossos corações um medo de perder as nossas almas no inferno, mas ao mesmo tempo uma confiança filial, piedosa, uma confiança grande no seu amor, que não deixará de conceder graça alguma para a nossa salvação, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.